Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de setembro. Eu sei, estes vídeos estão todos completamente em atraso, mas agora aos bocadinhos a coisa vai para não deixar isto tudo para janeiro como tem acontecido nos últimos anos. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa no mês de setembro. O primeiro vem daquelas promoções que a FNAC faz até 60%. Como eu já disse, eu costumo apanhar essas promoções assim enquanto estou horas tardias a passear pelas stories do Instagram e de repente aparece-me uma publicidade a dizer descontos de 20% a 60% e uma pessoa vai direto ao wishlist. Às vezes não há nada e eu agradeço, nada que me interessa ou nada com valores que faça sentido estar a passar esse livro à frente, mas de vez em quando acontece estarem lá alguns que vale a pena. E é o caso deste, portanto, tenho aqui a Sorceress Comes to Call da T. Kingfisher. Eu tenho vários livros da T. Kingfisher em wishlist, este ficou com 60% e, portanto, obviamente que se está uma autora que eu quero muito, o desconto é excelente, o livro vem para casa. Os próximos. Finalmente a UC voltou a fazer os 30% em livros de importação. Eu tinha algum dinheiro para gastar, muito obrigada a quem usa o meu link de afiliado. Não sei se vocês sabem isto, porque é uma coisa que já é muito falada, mas quando vocês compram através do link de afiliado de alguém, essa pessoa fica com 5% do valor que vocês gastaram na compra. Vocês não têm nenhum valor acrescido por causa disso, portanto, se tiverem algum criador de conteúdo do qual gostem do conteúdo, então todos nós agradecemos quando vocês usam os nossos links de afiliados. Eu tenho sempre uma lista na descrição, portanto se quiserem confirmar alguma coisa, está lá. E dessa campanha de 30%, eu estive a ver, tinha saldo para gastar em 2 destes livros e acabei por acrescentar mais 2. E então acabei por aproveitar para comprar algumas coisas que já estavam debaixo do olho há muito tempo. A primeira delas, Spy Family volume 14. Como vocês já sabem também, eu comecei a comprar esta coleção em inglês a achar que ia ser muito mais rápido a concluir a coleção, se bem que ela não está concluída, portanto não é uma questão de conclusão, mas que ia chegar aos volumes mais depressa do que comprando em português. E o tiro saiu-me pela culatra, porque neste momento estes livros saem mais depressa em francês, espanhol e português do que em inglês, com uma diferença para aí de 3 meses, portanto é assim. No entanto, apanhei a promoção, acabei por usar neste livro, foi oferecido para vocês, tal como o próximo, que é aqui o The Book of Heartbreak de Ova Seren, mas eu não sei como é que se pronuncia, a senhora é turca. Não sei se vocês andando pelo Instagram já apanharam uma senhora que costuma filmar os vídeos a seguir uma caneca até um barracão que ela tem no meio do jardim com a biblioteca dela e tem patinhos. E portanto, essa senhora escreveu este livro. Eu estou muito curiosa porque ela já disse que este livro é em resposta a algo que a avó dela tinha muito presente na vida, que é o facto de ela ter tido abortos espontâneos, se isso significava que ela já não tinha espaço num céu, portanto, no paraíso. E a Ova decidiu que iria fazer um livro, que a avó já não viu, porque ela já morreu há algum tempo, mas um livro onde o paraíso é um bocadinho mais burocrático, com algum humor, mas mais numa tentativa até de criar aqui um céu que seja acessível a todos e que esse tipo de mentalidade de aconteceu isto, eu já não vou entrar no céu, fica um bocadinho de parte e portanto estou muito curiosa com este livro, para começar porque é pós-morte, não é? Tem anjos, os anjos podem ser muito desagradáveis, para o caso de alguém nunca ter visto sobrenatural força, e portanto eu queria muito ler este livro, já está debaixo de olho há vários meses enquanto estava em pré-venda e agora já está cá em casa. Eu espero não levar muito tempo a chegar a ele, mas eu digo isso em relação a todos e depois passa imenso tempo. Coisas da vida. E como eu disse, aproveitei que já estava a mandar vir aqueles 2 com o saldo que tinha dos links de afiliado para mandar vir também outros que já estavam em lista de espera há muito tempo e aproveitar os 30%, que eu voltei a dizer, a que já não fazia há algum tempo, tem estado a fazer só 20%. E portanto acabei por aproveitar para trazer Alice Hoffman. Na realidade, este eu já o tenho em português, Practical Magic, no entanto eu ando a namorar estas capas há imenso tempo e em Portugal só foi lançado um dos livros. Esta coleção acaba por ter 4 e portanto tenho aqui o Practical Magic, que para todos os efeitos é a história que nós conhecemos, que é adaptada a filme, e depois temos aqui o Book of Magic, que se não me engano é a continuação, não,
é a história das tias, e depois existem mais 2 volumes que eu não tenho aqui, mas que eventualmente vêm parar cá a casa, que é a história da Maria, que é a antepassada que criou a maldição que acompanha esta família, e a continuação do Practical Magic. Portanto, este livro está a ser filmado na segunda parte, eu estou extremamente ansiosa para ver. É um filme que faz parte da minha adolescência, eu adoro. O livro é um bocadinho diferente, o tipo de magia é diferente, mas eu quero muito continuar esta coleção e estas capas são lindíssimas e, portanto, eu quero ficar com os 4 nestas capas. O próximo é um livro que eu já quero há muito tempo, acho que faz mais sentido que nunca. As coisas não estão bem, nem no nosso país, nem no mundo inteiro, sejamos honestos. E eu já andava com este livro debaixo do olho há algum tempo, ainda estive a ver se na feira do livro valia a pena, mas acabei por o comprar posteriormente, lá está nas compras de setembro. Estou a falar de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. É um livro que na realidade é uma peça de teatro, mas eu estou muito curiosa com esta história. Mais uma vez, acho que faz todo sentido ler na época que vivemos. Pessoas, eu não sou muito boa à história, mas eu sei que a história tem tendência a repetir-se. E há muitas coisas da história que eu não quero que se repitam, e estamos numa regressão gigante. Portanto, a nível de mentalidades, a nível das pessoas estarem muito à vontadinha com algumas coisas que dizem e fazem, a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E, portanto, há muitas coisas a acontecerem que eu não. E este é um sítio onde se respeitam as pessoas, a individualidade das pessoas, mas também onde se espera que as pessoas respeitem os outros e a individualidade dos outros. Portanto, faz todo o sentido. Depois, Catabases, da R.F. Kuang. Eu sei que há pessoas que fazem lista de leituras para ler antes de ler este livro. Envolve muitos clássicos, incluindo o Inferno de Dante, e é uma lista de leituras que eu não vou fazer antes de fazer esta, porque, como vocês já devem ter percebido, eu tenho 1000 livros em casa. Alguns são os de preparação, mas alguns não são, e portanto não é preciso fazer essas leituras. Óbvio que vão aproveitar muito mais no sentido de perceber pequenos detalhes que se calhar vos irão passar ao lado e que me irão passar ao lado, mas não é necessário para ler este livro. Agora, o que é que eu sei? É R.F. Kuang, portanto é um livro que vai ser denso, é um livro com muito de académico. Temos aqui 2 estudantes que vão ao inferno atrás de um professor que morreu para lhe pedir cartas de recomendação. E, portanto, se isto não vos interessa, não sei, a mim parece-me bastante interessante, mas, mais uma vez, é um livro que provavelmente será muito maçudo, é um livro lento, é um livro que não será para todos os leitores, principalmente as pessoas que querem ler só para manter a cabeça ocupada com coisas que não sejam as da vida real, por assim dizer. Se estão à procura de uma leitura leve e que não vos faça pensar, não é R.F. Kuang. O próximo livro é para continuar uma coleção. Tenho aqui O Reino de Cobre, que é a continuação da Cidade de Bronze. Eu só ouço coisas boas destes livros, principalmente de pessoas que têm leituras muito parecidas com as minhas, e portanto eu estou muito curiosa precisamente porque vai pegar aqui em coisas e em culturas que não são bem a nossa. E eu quero muito ler esta trilogia, e já há final à vista, porque já há uma data de lançamento para o 3º volume, se não me engano será a meio de novembro. E lá está, quando eu tenho as coleções completas eu vou tentar ler o mais próximo possível. Ora, eu já mencionei a Feira do Livro neste vídeo, mas vou voltar a mencionar. Porquê? Porque este livro na realidade era da minha lista compras da Feira do Livro. É um livro infantil, eu dei por mim a pensar que há livros infantis que neste momento já começa a ser difícil de encontrar e que eu quero mesmo ter, e portanto tenho de dar prioridade a comprar alguns deles. Alguns deles eu sei que posso esperar até a Feira do Livro, outros claramente que não. Este aqui, eu fui à senhora na Feira do Livro, na banquinha, e perguntei pelo livro se entrava em hora H, porque ele tem tempo para entrar na hora H, e a senhora disse que supostamente sim, mas como já tinham poucas unidades, ele estava só com 30%. Ora, eu tenho a regra de, na Feira de Livros, só trazer livros que estejam no mínimo a 50%, a menos que seja uma discrepância tão mínima que não faça diferença. Mas de 30 para 50 ainda vai uma distância grande. O que é que eu não percebi? Não percebi que quando a senhora disse que já havia poucas unidades, ela estava-se a referir ao país inteiro!
Não às poucas unidades que havia na feira e portanto eu não trouxe o livro, devia ter trazido. E depois o que é que acontece? Na minha loja não há, andei a ver outras, não havia e tive de recorrer ao Relic para tentar perceber se havia alguma livraria que ainda tivesse este livro. Por sorte havia uma livraria em Leiria que tinha, portanto acabei a pagar mais do que aquilo que podia ter pagado para este livro, mas para não vos fazer de conta que isto não aconteceu, a culpa foi minha. E portanto esse livro é qual? É Só, desta vez, de Tracy Cordray. Um livro que eu adoro, eu não sei porque é que não comprei na altura, mas não comprei. E portanto, este livro o que é que faz? É aquelas pequenas coisas que nós dizemos, oh, é só uma vez, mas ninguém faz isto, o que é que... estou-me a preocupar com o quê? Neste caso, mandar uma lata para o chão, oh, é só uma vez. É falar mais alto, é só uma vez. Arrancar uma flor, é só uma vez. E a verdade é que este tipo de gestos vai acumulando, vai havendo mais pessoas a fazer e aquilo que era suposto ser só uma vez acaba por se tornar a norma e não o extra. E portanto o que acontece é uma sociedade perdida de valores, é uma sociedade em que toda a gente, então mas se toda a gente faz eu não hei de fazer porquê? E portanto criamos uma sociedade mais suja, uma sociedade em que há menos respeito pelos outros, menos respeito pela natureza, menos respeito pelo espaço comum das pessoas e portanto este livro tinha mesmo de vir cá para casa, pronto, as condições é que não era preciso ser naquelas em que ele veio. Mas, se ainda conseguirem encontrar este livro, se por acaso tiverem a oportunidade de o apanhar in the wild, assim, na vida real, se estiverem numa livraria e o encontrarem, por amor de Deus, comprem-no, vale muito a pena. E daqui para a frente, todos os livros que tenho para mostrar foram livros que me foram oferecidos. O primeiro foi a Fate que me ofereceu, foi aqui A Filha do Alemão, de Marius Gabriel. Um livro que vai falar aqui sobre uma situação que não é muito explorada relativamente à Segunda Guerra Mundial e eu agora não tenho certeza se é o facto de ter havido mulheres a serem engravidadas propositadamente para fazer alguns estudos, mas penso que será nesse sentido. Este livro tem boas opiniões e na realidade acho que ainda não vi ninguém em Portugal a falar sobre ele, mas houve várias pessoas que o receberam que podem ainda não ter chegado à história, mas este tipo de histórias interessam-me porque é aquela vertente, aquela perspectiva, aquele prisma da Segunda Guerra Mundial que não é tão abordado, não é tão falado, não é tão explorado em histórias, mas ainda há muita coisa que pode ser dita, ainda há muita coisa a dizer sobre esta altura da nossa história terrível e que ainda temos muitas coisas por conhecer. A seguir, tenho um livro que me foi enviado pela saída de emergência, tenho aqui o projeto de Elite, da Helena Nunes, na realidade um livro que me tinha passado mais ou menos ao lado, não é passar ao lado no sentido de não ter ouvido falar sobre ele, é um livro que já me passou à frente muitas vezes, até porque tenho de o arrumar. Sei que é distópico e é pouco mais do que isso que sei, portanto fico curiosa e eventualmente quando ler vocês saberão porque eu vou falar sobre ele aqui. Não sei muito mais do que isso, tem a ver com software de preservação de memórias, tanto quanto sei também tem estado a ter boas críticas, portanto vamos ver a minha perspectiva de leitora. O próximo livro foi-me enviado pela Porta Editora, neste caso pela Singular, é aqui o Fearful, um livro que nos vem dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente dos acontecimentos do Fearless. E portanto, eu achava que a trilogia estava concluída, enganei-me. No entanto, a Singular enviou-me aqui este volume, eu estou muito curiosa com esta história porque acontece que regressar a Ilia não estava nos planos de Mara, mas desde quando é que a morte foge a um bom desafio? Bastou esta frase para eu pensar, ok, para mim a trilogia estava concluída, mas se calhar preciso deste livro, não sei, eu vou ter de ler para perceber se sim ou não, mas eu já tinha gostado muito do Powerful, que é um livro que acaba por servir de companion ao primeiro volume, da mesma maneira que este serve de companion ao terceiro. Portanto, estamos a ver os acontecimentos daquele determinado livro, mas de uma perspectiva diferente, a seguir outras personagens. Portanto, vamos ver, estou curiosa, pode ser que seja assim aquela conclusãozinha mesmo, mas eu sei que a autora vai escrever mais, eu acho que ela vai seguir outros personagens. Portanto, vamos ver. O próximo livro foi-me enviado pelo Grupo Infinito Particular, neste caso pela Particular, estou a falar de Mata Doce, de Luciane Aparecida, um livro que nos vai levar aqui até Mata Doce, que é o nome de uma aldeia, vila, e que nos vai levar a explorar aqui as dinâmicas entre as várias pessoas que habitam esta
este espaço. Aparentemente o ponto de partida será aqui um casamento que vai acontecer e quando estão a decorrer os preparativos já no dia, acontece uma tragédia que acaba por afetar, não sei se só os personagens que iam casar ou se esta vila ou aldeia inteira, mas vamos ver a perspectiva de várias personagens e eu estou muito curiosa para ler esta história. Tenho estado a acompanhar a autora e é uma pessoa com uma presença muito forte e eu estou ainda mais curiosa depois de ter começado a acompanhar, porque este livro promete. Depois, enviado pela Bertrand, tenho aqui o segundo volume da Cúpula do Stephen King, portanto esta... eu ia para dizer trilogia, mas não. Este livro fica concluído, porque este livro é só um na realidade, mas a Bertrand acabou por dividir aqui em 2 volumes. São 2 volumes até bastante grandes, portanto compreendo. E portanto agora já estão os 2 no mercado reeditados. Já há algum tempo que este livro só estava disponível em formato bolso e portanto temos aqui mais uma das reedições da Bertrand em formato grande e eu agradeço imenso que me tenham enviado este livro porque ainda há muito King em falta nestas estantes. Entre as minhas compras e as coisas que a Bertrand tem estado a reeditar, a coleção vai ficando completa. Depois, cedido pela Leia para os nossos retiros de leitura, tenho aqui Lua de Água de Samantha Soto Yambau. É um livro que eu tenho na minha wishlist desde que a Mafalda deu com ele, a Mafalda de outra Mafalda. Encontrou este livro, leu a sinopse e mandou-me diretamente e ficou logo em wishlist neste dia porque efetivamente a história parece muito interessante. Acaba por ter aqui alguns lives que são recorrentes nas histórias asiáticas que as nossas editoras têm estado a decidir publicar, coisas um bocadinho mais reflexivas, portanto nos fazem pensar um bocadinho mais na vida, se calhar perspectivar algumas coisas. Portanto nós temos aqui um restaurante que acaba por ser fachada para quase atravessar um véu e passar para um outro mundo, e nesse outro mundo nós temos aqui a nossa personagem, uma das nossas personagens principais, que é Ana Ishikawa, que vai herdar uma loja especial, onde as pessoas que vão lá parar porque estão a precisar de alguma coisa específica que muitas vezes nem elas sabem. E portanto, acontece muitas vezes estarem numa fila para o restaurante e de repente, quando avançam, dão por elas nesta loja, mas a loja não estava ali, mas também não deixava de estar. E portanto, isto é o pontapé de partida para a história e vamos acabar por ver aqui a personagem a descobrir outras personagens e a descobrir-se a ela própria, parece-me a mim. Ela vai herdar este espaço, ela não está muito contente com essa situação, é qualquer coisa que ela não está muito interessada em fazer, ainda não sei muito bem porquê, mas sei que tem aqui um bocadinho de romance, mas não é de todo o foco do livro e eu estou muito curiosa com este livro, esta capa é lindíssima, portanto vamos ver, leitura para breve. E o último livro desta pilha foi-me enviado pela Quetzal da Bertrand. E, portanto, estou a falar aqui do Portugal do Norte a Sul, de Rafaela Ferraz, mais um que saltou direto da wishlist. Ou para a wishlist. Na realidade, eu costumo ver as pré-vendas com alguma frequência em vários sites, seja nos sites das editoras, seja no site da UX, seja no site da FNAC, e portanto eu vou estando constantemente a ver e a saltitar de site em site a ver o que é que aparece em pré-venda. Até porque às vezes aparece nos sites das editoras antes de aparecer nos sites das livrarias. E este livro, assim que eu li o título primeiro, processei o Portugal do Norte a Sul, mas depois percebi, não é Norte, é Morte. E depois vi o nome da autora e na realidade eu já tinha um livro desta autora em wishlist há vários anos, ainda na wishlist do Book Depository, provavelmente das últimas coisas que eu adicionei, que era práticas fúnebres em Portugal. O livro era em inglês, era caríssimo e eu tinha-o deixado lá em wishlist a pensar, eventualmente, talvez tu baixes de preço, é um bom investimento a fazer, tanto quanto sei, é um trabalho académico sobre os rituais que temos em Portugal. No entanto, agora apareceu este livro, que é da mesma autora, apesar do outro ter vários autores associados ao título, mas eu estou muito curiosa para ler este livro e, portanto, o que é que a Rafaela fez? Tanto quanto sei, ela foi efetivamente de norte a sul de Portugal para tentar compreender o tipo de rituais fúnebres que se faz, até porque nós sabemos que a nível de costumes, tradições, as coisas mudam muito dentro de um país tão pequenino como o nosso e, portanto, há muitas formas das pessoas lidarem com as coisas, há muitos costumes, há muito folclore e, portanto, eu penso que é isso que a autora vai fazer aqui. Eu estou muito curiosa por descobrir este livro e descobrir as coisas que a autora foi descobrindo e, portanto, olha, estou mesmo contente e isto vai fechar aqui mesmo bem o meu mês de setembro.
Portanto, eventualmente há de fechar, não há de ser assim uma excelente leitura num dos próximos meses. Portanto, estes são os livros que chegaram cá a casa durante o mês de setembro, muito preenchido, não só com alguns livros em inglês que não estavam na realidade nos planos iniciais, mas quando apanhamos bons preços, efetivamente é de aproveitar, porque são descontos que nem sempre conseguimos e, sinceramente, ao preço que eles ficaram, era aproveitar mesmo. Mais uma vez, obrigada a quem usa o meu link de afiliada da WUC. Eu tenho outros, eu costumo deixá-los todos na descrição do vídeo. E muito obrigada também a todas as editoras que me enviaram livros durante este mês, porque ainda estão aqui vários que me foram enviados por editoras e eu fico sempre de coração muito cheio quando uma editora pega numa pessoa que, para todos os efeitos, é uma plataforma relativamente pequena e consegue ver valor naquilo que vou fazendo. E, portanto, por hoje vou ficar por aqui. Digam-me nos comentários se algum destes livros faz parte das vossas estantes, se está lido, se está por ler, se há algum que vocês achem que eu vou gostar imenso, principalmente aqueles que eu não conheço assim tão bem, se vocês acham que eu vou gostar ou não. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!